Os anos 90 nos deram alguns dos desenhos animados mais ousados, estranhos e experimentais já exibidos na televisão. Mas por trás das cores vibrantes e do riso das manhãs de sábado, havia programas considerados perigosos, estranhos ou controversos demais para durar. Alguns desapareceram da noite para o dia, enterrados pelas emissoras, deixando apenas sussurros e fitas piratas para trás. Hoje, vamos desenterrar os 15 desenhos animados esquecidos dos anos 90 que foram tirados do ar. Número 15, The Brothers Grunt, 1994. Quando a MTV lançou The Brothers Grunt, não buscava encantar crianças. Estava cortejando a rebelião. Criada por Danny Antonucci, mais tarde conhecido por Ed and Eddie, esta série grotesca seguia irmãos pálidos, guinchantes e mutantes em busca de um de seus irmãos desaparecidos. Os personagens gemiam, escorriam e tropeçavam em aventuras bizarras, longe de ser programação familiar. Mas aqui está a reviravolta. A MTV promoveu o programa intensamente, buscando o público peculiar que amava Beavis e Butt-Head, mas assustou os espectadores. O horror corporal surreal, vozes estridentes e animação quase nauseante geraram inúmeras reclamações. Pais acusaram a emissora de transmitir pesadelos disfarçados de comédia. Nos bastidores, até a equipe admitia que a série era polarizadora. A audiência caiu após a estreia, e a MTV, para evitar outro pesadelo de RP, além de sua programação já controversa, discretamente o tirou do ar. Ao contrário de Beavis e Butt-Head, que vivia da controvérsia, The Brothers Grunt não tinha graça. Era considerado simplesmente grotesco demais. Depois disso, o programa nunca recebeu reprises, DVDs ou ressurreição em streaming. Tornou-se um fantasma, lembrado apenas por quem teve o azar de assisti-lo ao vivo em 1994. Hoje, clipes dispersos ressurgem no YouTube, chocando uma nova geração com seu estilo bizarro e perturbador. Os irmãos Grunt provam que, às vezes, uma ousada experiência de um canal em animação arrojada falha espetacularmente. Não foi apenas cancelado, foi apagado como um Procurados da Mutation Network, enterrado profundamente. Número 14, Polícia Peixe, 1992. Imagine uma série de detetive noir, mas debaixo d'água. Essa era Fish Police, a ambiciosa tentativa da Hanna-Barbera de fundir humor adulto com animação em horário nobre. A série acompanhava o inspetor Jill, um peixe de gabardine, resolvendo crimes numa metrópole oceânica sombria, completa com fêmeas fatales e chefes da máfia, todos interpretados por criaturas marinhas antropomórficas. A princípio, a CBS o apresentou como sua resposta aos Simpsons, mas a reação do público? Confusão. Os críticos o consideraram muito adulto para crianças, muito infantil para adultos. O público não sabia o que fazer com peixes fumando charutos, soltando insinuações e imitando clichês de detetives durões. A verdadeira polêmica surgiu de seus temas sugestivos. Pais acusaram a CBS de esconder piadas picantes em um horário que crianças poderiam assistir. Enquanto isso, o público adulto o descartou como um noir aguado. A audiência despencou em 3 episódios. A CBS entrou em pânico e cancelou a série no meio da temporada, deixando vários episódios inéditos no Ziwa. Nos bastidores, os animadores recordaram que a essência do programa se perdeu na tradução. O material original dos quadrinhos era muito mais afiado, sombrio e claramente destinado a um público adulto. Os executivos da televisão, receosos com a possível repercussão negativa, impuseram compromissos diluídos que acabaram não satisfazendo a ninguém. O resultado? Um programa sem alma, fadado ao fracasso desde o seu começo. Após o seu término, Fish Police desapareceu da distribuição, sendo lembrado apenas por gravações em VHS e por raras transmissões internacionais. Hoje é uma relíquia cult, um experimento em animação adulta que afundou antes de poder nadar. Mostrou os perigos de tentar capturar o raio dos Simpsons numa garrafa e falhar espetacularmente. O oceano engoliu Fish Police, deixando apenas rumores e fragmentos. Número 13, Capital Critters, de 1992. No início dos anos 90, as emissoras se esforçaram para replicar o sucesso estrondoso de Os Simpsons. Então, surgiu Capital Critters, uma sitcom animada da Hanna-Barbera e Steven Bochco, ambientada não em Springfield, mas dentro dos muros da Casa Branca, onde uma colônia de ratos, baratas e outros bichos agia em alegorias políticas. Era ousado, mordaz e, no papel, brilhante. A premissa seguia Max, um jovem rato do campo, forçado a se mudar para Washington, D.C., após sua família ser exterminada. Lá, ele encontra baratas fazendo piadas políticas e ratos debatendo questões sociais. Tudo isso enquanto desviava de exterminadores. Episódios abordaram temas sensíveis: racismo, drogas e violência armada envoltos em humor de bichos falantes.
O problema é que a América não estava pronta. Famílias esperavam diversão leve, não alegorias animadas sobre motins raciais e vício em crack. Pais protestaram, alegando que as emissoras enganaram crianças para ver conteúdo adulto. A crítica dividiu-se igualmente. Uns elogiavam a ousadia, outros a consideravam insensível. Nos bastidores, a produção era caótica. Roteiristas se chocaram com executivos da CBS sobre o quão longe a série deveria levar sua sátira. Os anunciantes retiraram o apoio após tramas desconfortáveis irem ao ar, e em semanas, a audiência despencou. No fim da curta exibição, só alguns episódios foram ao ar antes de ser retirado por completo. Desde então, Capital Critters tornou-se uma estranha nota de rodapé na história da animação. Raramente reprisado, nunca lançado de forma adequada, existe como um conto de advertência de emissoras tentando forçar comentário social em um espaço de desenho animado no horário nobre. Hoje, trechos reaparecem online, chocando os espectadores pelo quão ousado e bizarro ele realmente era. Como as pragas que retratava, Capital Critters foi exterminado rapidamente, deixando apenas vestígios nas paredes da história da TV. Número 12. The Head, 1994. Liquid Television da MTV foi um verdadeiro terreno fértil para a animação experimental, e dela surgiu The Head, um programa tão bizarro quanto inesquecível. Ele seguia Jim, um homem comum cuja cabeça, de repente, cresceu para proporções alienígenas enormes. Dentro vivia um extraterrestre, chamado Roy, que usava o corpo de Jim como vaso para combater invasores do mal que ameaçavam a Terra. Era surreal, nojento e estranhamente cativante. A princípio, The Head ganhou um culto de seguidores. Os fãs elogiavam sua mistura de ficção científica, horror corporal e humor seco. Mas aqui está a reviravolta. O público em geral recuou. Os pais se preocupavam com seus filhos adolescentes assistindo a um programa cheio de transformações grotescas, alienígenas parasitas e piadas visuais perturbadoras. Enquanto isso, os críticos debatiam se era arte ousada ou apenas perturbadora. Nos bastidores, executivos da MTV ficaram apreensivos. Embora tolerassem a comédia grosseira de Beavis e Butt-Head, The Head atingiu um nervo diferente. Sua estranha mistura de horror e sátira sci-fi era única na TV, deixando os anunciantes nervosos. Apesar de sua pequena, mas leal base de fãs, a pressão de grupos de pais e patrocinadores cautelosos empurrou o programa para um cancelamento precoce. Quando a temporada final terminou, a MTV silenciosamente arquivou a série. Sem reprises, sem promoção, sem renascimento. Caiu no esquecimento, com fãs trocando fitas para manter sua memória viva. Hoje, fragmentos sobrevivem em sites de fãs e coleções obscuras de DVD, ressurgindo a cada poucos anos como prova de que os anos 90 foram ousados o suficiente para exibir algo tão estranho. No fim, The Head não foi apenas um desenho cancelado. Foi um lembrete de como as emissoras facilmente enterram os experimentos mais estranhos e ousados. Número 11. Mighty Max, 1993. O que acontece quando uma linha de brinquedos ganha seu próprio desenho animado, mas a história ousa ser mais sombria do que o esperado? Esse é o caso de Mighty Max, uma série baseada em mini-cenários que se tornou um dos desenhos mais aventureiros e perturbadores dos anos 90. O programa seguia Max, um garoto que descobre ser o portador do boné, escolhido para defender a Terra contra um mal ancestral. Guiado por Virgílio, mentor alado e sábio, e Norman, guarda-costas gigante, Max enfrentou demônios, chefes de guerra e ameaças do apocalipse. Diferente da maioria dos desenhos de brinquedos, Mighty Max não evitava temas sombrios. Civilizações inteiras foram destruídas, vilões morreram de formas horríveis e o próprio Max frequentemente lutava com o peso do destino. Mas aqui está a controvérsia. Os pais rapidamente reclamaram. A violência, mortes frequentes e imagens aterrorizantes ultrapassaram os limites da programação de sábado de manhã. Algumas emissoras até se recusaram a exibir episódios posteriores, citando conteúdo impróprio para crianças. Críticos, porém, o aclamaram como um dos shows infantis mais inteligentes da época, mesclando mitologia, terror e ficção científica numa narrativa seriada. Nos bastidores, roteiristas lutaram para manter sua visão intacta. Eles inseriram referências a folclore, horror Lovecraftiano e mitologia do mundo real. Mas executivos da emissora ficaram apreensivos com as reclamações chegando. Enquanto a linha de brinquedos desaparecia, o programa também desapareceu. Terminou abruptamente após 2 temporadas, deixando os fãs devastados por seus arcos narrativos não resolvidos. Em seu rescaldo, Mighty Max desenvolveu um culto de fãs. Gravações piratas e petições de fãs mantiveram sua memória viva, e até hoje, fãs mais velhos debatem se era muito sombrio para sua época, ou simplesmente à frente dela. Amo seu herói, Mighty Max carregava um fardo pesado demais para as manhãs de sábado e a TV.
Termine sua jornada. Número 10. O Pestinha, 1993. Quando os filmes irreverentes de O Pestinha se tornaram uma série animada, muitos acharam que fracassaria na hora. Surpreendentemente, conseguiu conquistar uma audiência até que levou as emissoras longe demais. O programa acompanhava Júnior, o encrenqueiro travesso dos filmes, cujas pegadinhas escalavam para um caos completo em cada episódio. A princípio, as crianças adoravam. A rebelião de Júnior contra figuras de autoridade o tornou uma espécie de anti-herói de desenho animado, mas aqui está o problema. Os pais não acharam graça. Críticos acusaram o programa de glorificar o mau comportamento e as pegadinhas perigosas do Júnior que as crianças poderiam imitar. Grupos escolares até fizeram lobby pela sua remoção, alegando que minava a disciplina e promovia o desrespeito. Nos bastidores, a equipe de produção apostava pesado na confusão pastelão. Explosões, acidentes e quase catástrofes eram comuns, frequentemente deixando os adultos humilhados e o Júnior vitorioso. Os executivos pensaram que tinham outro Dennis, o Pimentinha, mas o que tiveram foi algo que os pais viam como anárquico. A repercussão foi rápida. Em 2 temporadas, as emissoras tiraram a série dos horários nobres, relegando-a a horários alternativos antes de cancelá-la por completo. Anunciantes com medo de serem ligados a maus modelos retiraram-se. Sem o apoio dos patrocinadores, o programa ruiu. No rescaldo, Problem Child caiu no esquecimento. Nunca obteve o ressurgimento nostálgico de outros desenhos dos anos 90, principalmente porque os pais foram tão vocais contra ele. Hoje, apenas colecionadores ferrenhos lembram-se de sua existência, guardada em velhas fitas VHS. A história de O Pestinha prova que, embora a travessura possa ser divertida em filmes, as redes de TV nos anos 90 não estavam dispostas a deixar o caos reinar por muito tempo. Número 9. Seabear e Jamal, 1996. Em meados dos anos 90, a Fox tentou algo ousado. Uma série animada que misturava a cultura hip-hop com os desenhos de sábado de manhã. Seabear e Jamal contava a história de Jamal, um jovem que lidava com os desafios da vida, guiado por seu urso falante, Seabear, cuja voz era de ninguém menos que Tone Loc. O urso fazia rap, dava conselhos e levava Jamal a lições sobre responsabilidade, amizade e respeito. A princípio, os críticos elogiaram o esforço. Era ousado, novo e diferente de tudo na animação infantil da época. Mas aqui está a reviravolta. Muitos pais não viam as coisas assim. Alguns preocupavam-se com o hip-hop ser ousado demais para crianças, temendo que glamorizasse a rebelião. Outros achavam que a gíria e o estilo rap afastavam o público não familiarizado com a cultura. O que era para ser inclusivo rapidamente se tornou controverso. Nos bastidores, os produtores enfrentaram uma batalha difícil. Os executivos da Fox queriam atingir mercados urbanos, mas sem perder o apelo junto ao público suburbano. A equipe criativa, porém, apostou na autenticidade, inserindo referências culturais reais nos episódios. Esse choque de visões tornou a série irregular. A audiência caiu com a fragmentação do público-alvo e os patrocinadores hesitaram em apoiar um programa criticado por ser demasiado urbano para as manhãs de sábado do público em geral. No final da primeira temporada, a Fox discretamente cancelou a série. Reprises eram raras, e ao contrário de outros programas de curta duração, Seabear e Jamal nunca tiveram um revival. Simplesmente desapareceu, lembrado principalmente por aqueles que cresceram no momento certo para vê-lo ao vivo. Em retrospectiva, Seabear e Jamal não era apenas sobre um urso falante, era sobre representação cultural na TV infantil. Estava muito à frente de seu tempo, cancelado antes que o público estivesse pronto para abraçá-lo. Assim como as lutas invisíveis de Jamal, o programa desapareceu, deixando para trás apenas ecos do que poderia ter sido. Número 8. The Brothers Flub, 1999. No papel, os irmãos Flub tinham tudo para o sucesso. Produzido pela Nickelodeon, acompanhava 2 irmãos alienígenas, Guapo e Fraz, que eram entregadores cósmicos, levando pacotes bizarros pela galáxia. Sua premissa prometia comédia intergaláctica, aventuras sci-fi bizarras e designs alienígenas excêntricos, ideal para fãs de animação dos anos 90. A realidade mista. Crianças assistiam, curiosas com sua animação vibrante e excêntrica, mas os críticos estavam divididos. Alguns o consideravam criativo, outros o viam como barulhento e sem rumo. Os pais também não gostavam, alegando que o humor era muito maldoso, com os irmãos se insultando e causando caos constantemente. Nos bastidores, os problemas do programa eram mais profundos. A Nickelodeon vivia uma era de ouro, com Bob Esponja prestes a explodir, e os executivos impacientaram-se com séries sem apelo de massa imediato. Os irmãos Flub sofriam com roteiros fracos, ritmo irregular e a falta de confiança da emissora. Era exibido de forma irregular, muitas vezes em horários incomuns.
ofuscado por títulos mais fortes. Em 2000, The Brothers Flub foi discretamente tirado do ar. A Nickelodeon mal o promoveu, e as reprises desapareceram depois de um ano. Ao contrário de outras joias esquecidas que mais tarde alcançaram status de culto, Flub não teve essa segunda vida. Seu humor peculiar e mordaz o relegou ao passado. Olhando para trás, a série serve como um lembrete de quão rápido a Nickelodeon abandonava experimentos se não dessem certo de imediato. Para alguns, é uma curiosidade nostálgica. Para a maioria, é simplesmente esquecida. As aventuras que abrangiam a galáxia não terminaram com um estrondo, mas com um cancelamento silencioso. Número 7, A Vida com Louie, 1995. À primeira vista, A Vida com Louie parecia fadada ao sucesso. Baseada na infância do comediante Louie Anderson, a série animada foi ao ar na Fox Kids e contava histórias sinceras e bem-humoradas sobre crescer numa pequena cidade de Wisconsin. Ganhou aclamação crítica, com Emmys diurnos, pela mistura de comédia e drama familiar tocante. Mas a ironia é, apesar dos elogios, Life with Louie teve dificuldade em se encaixar no molde de desenho animado. Ao contrário das travessuras cheias de energia de outros programas dos anos 90, era mais lento, suave e reflexivo. Os episódios abordavam temas como pobreza, bullying e conflitos familiares, assuntos que ressoavam mais com adultos do que com crianças. Como resultado, o público jovem se afastou, buscando alternativas mais barulhentas e chamativas. Nos bastidores, Louie Anderson lutou para manter o show focado em problemas da vida real. As histórias muitas vezes refletiam suas experiências pessoais, como lidar com seu pai rígido e dificuldades financeiras. Executivos da Fox ficaram apreensivos, incertos, se crianças queriam ver um programa tão enraizado na dor do mundo real. Os anunciantes também temiam que não vendia brinquedos ou mercadorias como outros sucessos animados. No final dos anos 90, apesar dos prêmios, Life with Louie foi retirado da programação do ZYA. Algumas redes internacionais o mantiveram vivo, mas na América caiu rapidamente no esquecimento. Sem reprises ou apoio de merchandising, sua pegada cultural encolheu. Hoje, os fãs o lembram como um dos mais honestos e humanos desenhos de seu tempo, uma raridade que ousou fazê-las pensar em vez de distraí-las. Mas seu legado é agridoce, prova de que nem a qualidade pôde salvar um programa fora de sintonia com o apetite de sua era. Número 6. Toon Sylvania, 1998. No final dos anos 90, o nome de Steven Spielberg era ouro na animação televisiva, com sucessos como Animaniacs e Tiny Toon Adventures. As emissoras confiavam no seu toque. Então, quando Toon Sylvania estreou na Fox Kids, em 1998, as expectativas eram altas. Prometia uma antologia de comédia com tema de terror e personagens recorrentes, uma resposta matinal de sábado para a família Addams e Goosebumps. O programa girava em torno de Igor, Dr. Frankenstein e uma série de criaturas macabras em segmentos curtos no estilo de sketches. Seu tom misturava humor pastelão com visuais góticos assustadores. Ao contrário da maioria dos programas infantis, Toon Sylvania tinha cenários sombrios, piadas grotescas e monstros. Críticos elogiaram sua ambição, mas questionaram se as crianças estavam prontas para uma paródia de terror no café da manhã. Aqui está a reviravolta. A Fox o promoveu mal. Quem esperava outro Animaniacs ficou confuso com piadas de Frankenstein e esquetes macabras. Os pais também não gostaram, temendo que o humor fosse sombrio demais. Nos bastidores, a produção sofreu com mudanças constantes. Executivos exigiam ajustes para torná-la mais leve, enquanto roteiristas queriam material mais ousado. Essa queda de braço deixou o programa inconsistente, nunca se firmando. Apesar do nome de Spielberg, a audiência nunca decolou. Em 2 temporadas, a Fox tirou a série do ar, relegando episódios a horários ruins antes de cancelá-la de vez. Ao contrário de Animaniacs, Toon Sylvania nunca teve reprises, produtos ou uma segunda vida. Hoje é lembrado pelos fãs de terror como um experimento peculiar e esquecido, um vislumbre do que poderia ter sido se tivesse tido espaço para crescer. Como os monstros que parodiava, Toon Sylvania foi costurado com ambição, mas abandonado antes que pudesse ganhar vida plenamente. Número 5. Samurai Pizza Cats, 1990. Quando os Samurai Pizza Cats chegaram à América do Norte, era diferente de tudo que as crianças já tinham visto. Originalmente um anime japonês chamado Kaiju Ninden Teien-de, foi radicalmente reescrito para o público americano. O resultado? Uma comédia bizarra e acelerada sobre gatos robóticos que trabalhavam numa pizzaria de dia e combatiam o crime à noite. A princípio, as crianças se encantaram com a ação colorida, humor pastelão e absurdo.
Mas há um porém. A versão americana tinha pouco em comum com o original japonês. Como o roteiro era difícil de traduzir, os roteiristas americanos improvisaram, preenchendo episódios com referências surreais da cultura pop e piadas da quarta parede. Isso a tornou hilária e confusa. Os pais, no entanto, não se divertiram. Alguns reclamaram das batalhas violentas, outros do humor sem sentido. Nos bastidores, a Saban Entertainment, a empresa de Power Rangers, lutou para encontrar mercados consistentes para o programa. Episódios eram exibidos fora de ordem, os horários mudavam constantemente e a promoção era praticamente nula. Em meados dos anos 90, Samurai Pizza Cats desapareceu das telas no ZEUA. Tornou-se um dos programas que as crianças lembravam vagamente, mas não achavam mais. Por anos, existiu apenas em gravações VHS embaçadas e nostalgia sussurrada. Com o tempo, sua base de fãs cult cresceu, com os fãs abraçando seu absurdo e humor que parecia mais sátira do que programa infantil. Hoje é considerado um clássico cult, mas na época as emissoras o consideraram estranho demais para sustentar. Como uma pizza mal assada, foi tirado do forno antes que crescesse por completo. Número 4. Bump in the Night, 1994. Claymation era rara na TV infantil dos 90, e Bump in the Night ousou destacá-la. Exibido na ABC, acompanhava o Sr. Bumpy, um monstro verde e travesso que vivia debaixo da cama de um menino, comendo meias e se metendo em aventuras noturnas, ao lado de seus amigos Squishington, o monstro do banheiro, e Molly Coddle, uma boneca. O Sr. Bumpy causava estragos numa mistura de comédia física e números musicais. A princípio, os críticos aplaudiram sua criatividade. A animação em massinha deu à série um visual distinto, diferente da enxurrada de animação tradicional. As crianças adoravam as palhaçadas malucas, as músicas cativantes e o humor surreal, mas aqui está a reviravolta. A produção era cara e demorada. A animação em massinha exigia um esforço minucioso e a ABC estava preocupada com os custos crescentes. Os pais, entretanto, preocuparam-se com o comportamento travesso do Sr. Bumpy, temendo que as crianças imitassem suas travessuras caóticas. Outros reclamaram do humor excessivamente vulgar, com piadas de meias comidas e gosma. Juntamente com os custos de produção e audiências irregulares, os executivos da ABC ficaram apreensivos. Nos bastidores, os animadores lutavam para cumprir prazos sob pressão da emissora, e apesar de sua equipe criativa apaixonada, a série teve vida curta. Após 2 temporadas, foi cancelada, discretamente retirada da programação e nunca mais revivida. Desde então, Bump in the Night tornou-se um tesouro nostálgico, lembrado com carinho por quem o assistiu ao vivo. Sua música tema e personagens peculiares ressurgem ocasionalmente online, mas seu status de culto não pode apagar o fato de que foi vítima da cautela da emissora e de uma produção cara. Como um monstro escondido debaixo da cama, Bump in the Night voltou para as sombras, deixando apenas ecos na memória da infância. Número 3. The Tick, 1994. Quando a Fox Kids lançou The Tick em 1994, parecia destinado a se destacar. Baseada na HQ Cult de Ben Edlund, a série seguia um super-herói desorientado e exagerado, de fato azul, defendendo a cidade com seu parceiro tranquilo, Arthur, um contabilista nervoso vestido de mariposa. O programa zombava dos clichês de super-heróis, parodiando tudo, desde tropos de quadrinhos até convenções de desenhos animados de sábado de manhã. Os críticos adoraram. A escrita era inteligente, o humor afiado e a sátira sofisticada o bastante para atrair adultos e crianças. Os fãs adoravam seus vilões absurdos, Chairface Chippendale, Die Fledermaus, The Evil Midnight Bomber, cada um mais ridículo que o anterior, mas aqui está a reviravolta. As mesmas qualidades que o tornaram brilhante também selaram seu destino. Os pais estavam confusos, incertos se o programa era para crianças. Os anunciantes, preocupados com o tom satírico, temendo que piadas sobre heróis corruptos e autoridades incompetentes passassem a mensagem errada. Já os executivos da Fox estavam preocupados com as audiências irregulares, especialmente comparado a títulos mais seguros e amigáveis para brinquedos. Nos bastidores, Edlund lutou para manter o humor intacto, recusando-se a diluir a sátira, mas a Fox retirou episódios, mudou horários e finalmente o cancelou após 3 temporadas. Ao contrário de outros clássicos de sábado de manhã, The Tick não teve muitas reprises nem vendeu brinquedos. Era inteligente demais para o seu próprio bem.
Hoje é celebrado como uma das paródias de super-heróis mais engraçadas já feitas. Reboots posteriores em live action e animação tentaram reviver a magia, mas nunca capturaram o charme do original. Assim como seu herói, The Tick era bizarro demais para a TV convencional, mas inesquecível para quem o testemunhou. Número 2. Freakazoid, 1995. Se Animaniacs era a Warner Brothers no seu ponto mais maluco, então Freakazoid era o estúdio no seu mais insano. Produzido por Steven Spielberg, a série seguia Dexter Douglas, um adolescente nerd transformado em Freakazoid, um super-herói maníaco que quebrava a quarta parede, alternando entre comédia absurda, paródias e completo disparate. À primeira vista, parecia um sucesso em potencial. O humor era rápido, muitas vezes surreal, cheio de referências que adultos apreciavam mais que crianças. Críticos elogiavam sua criatividade, mas admitiam que era quase impossível descrever. Era um show de super-heróis? Uma comédia de esquetes? Uma paródia? A falta de clareza o tornava inovador e comercialmente instável. Aqui está a controvérsia. Os anunciantes não sabiam o que fazer com ela. Os pais acharam muito frenético e confuso para as crianças. As crianças, por sua vez, não entendiam o que viam. A audiência caiu rápido. Nos bastidores, executivos da Warner Brothers lutavam para comercializar um programa que não seguia regras. O próprio Spielberg o defendeu, mas nem sua influência o salvou do cancelamento após 2 temporadas. O cancelamento gerou frustração entre animadores que viam Freakazoid à frente do seu tempo. De fato, décadas depois, críticos o aclamam como obra-prima cult que antecipou o humor absurdo de séries como Rick and Morty. Fãs ainda citam suas piadas ridículas e lembram com carinho sua comédia autoconsciente. Nos anos 90, porém, as emissoras não tinham paciência para desenhos que não se encaixavam. Freakazoid foi cancelado não por ser ruim, mas por ser estranho, rápido e selvagem demais para a época. Número 1, Duckman, 1994. No topo desta lista está Duckman, detetive particular e pai de família. Estreou na USA Network em 1994 com Jason Alexander na voz de Duckman. Um detetive particular sórdido, amargo e boca suja, lidando com disfunção familiar e casos absurdos. Era descaradamente adulto, imerso em sátiras sombrias sobre política, consumismo e relacionamentos. Críticos inicialmente o descartaram como grotesco, mas logo alguns o aclamaram como uma das séries animadas mais ousadas da década. Seu humor surreal, tramas retorcidas e comentários mordazes esculpiram um lugar único no cenário da animação dos anos 90. Mas as mesmas qualidades que o tornaram revolucionário também o tornaram perigoso. Grupos de pais protestaram, condenando suas piadas grosseiras e tom cínico. Os anunciantes se preocupavam em se associar ao seu conteúdo. Ao contrário dos Simpsons, que equilibravam sátira com acessibilidade, Duckman apostava tudo na absurdidade agressiva. Nos bastidores, a equipe criativa entrava em conflito com os censores da emissora, lutando constantemente para manter as histórias intactas. Apesar de sobreviver por 4 temporadas, Duckman foi finalmente retirado do ar em 1997. A USA Network citou a queda de audiência, mas fontes internas sussurravam sobre pressão crescente de patrocinadores e executivos. Episódios raramente eram reprisados e caiu no esquecimento público, ofuscado pela chegada de South Park no fim dos anos 90. Hoje, Duckman é um clássico cult, lembrado por ultrapassar limites muito à frente de seu tempo. Permanece um dos experimentos animados mais ousados da década, um programa que viveu no limite até a emissora finalmente tirá-lo do ar. Assim como seu protagonista, Duckman era caótico, bagunceiro e inesquecível, sumindo tão rápido quanto chegou. Os anos 90 nos deram experimentos ousados na animação, séries que ousaram quebrar padrões, só para serem enterradas quando as emissoras entraram em pânico. Algumas eram muito sombrias, estranhas, ou simplesmente espertas demais para sua época, mas seus fantasmas permanecem na memória. De qual dessas séries esquecidas você se lembra? Deixe seu like, inscreva-se e comente abaixo.